Olá, hoje temos um Senado Notícias especial. O tema é o Orçamento da União para 2024. O projeto da Lei Orçamentária Anual foi entregue ao Congresso. E agora, o que acontece? Como tramita? Quais são os prazos? Para entender melhor esse assunto, vamos conversar com o consultor legislativo Diogo Antunes, que é um especialista em orçamento. Diogo, muito obrigada pela sua presença aqui no Senado Notícias. Muito obrigado pelo convite. Faço parte da consultoria de orçamentos do Senado. Nós já produzimos o informativo conjunto. É um trabalho conjunto entre consultoria de orçamento do Senado e também da Câmara dos Deputados, onde nós apresentamos os principais números, fazemos uma descrição dos principais pontos do projeto de lei orçamentária recebido pelo Congresso Nacional. Diogo, o orçamento de 2023, 2022, 2023, esses foram dois orçamentos que ficaram um pouco conhecidos pela questão das emendas de relator. Quais são as novidades que a gente tem para esse orçamento de 2024 que começa a tramitar no Congresso? É o primeiro orçamento após a decisão do STF a respeito das emendas de relator. Ano passado isso já refletiu no orçamento, mas foi uma decisão tomada durante a tramitação da peça orçamentária no Congresso Nacional. Agora nós temos um projeto de lei que já foi enviado nesse ambiente, já com a decisão do STF tomada sobre as emendas de relator. E esse é um grande ponto, é uma grande novidade desse orçamento 2024, é uma mudança com relação aos anos anteriores. E outro ponto importante é o novo arcabouço fiscal, o regime fiscal sustentável, que foi recentemente sancionado e já se reflete na peça orçamentária também do ano que vem. Para o nosso telespectador entender um pouquinho melhor, existe o que a gente chama aqui internamente de rito de tramitação. O que é isso? Quer dizer, chega um projeto do governo federal, do Poder Executivo, chega ao Congresso e ele tem que estar pronto, teoricamente, até o dia 18, 20 de dezembro. Qual é o caminho desse projeto aqui dentro do Congresso? O processo legislativo orçamentário ele segue uma regra específica, existe uma regra específica para ele, que é a regra prevista na Resolução 1 de 2006. Então, as matérias orçamentárias, elas têm um regramento próprio e esse regramento consta da Resolução 1 de 2006 do Congresso Nacional. O recebimento do projeto de lei, ele tem que acontecer até 31 de agosto, isso ocorreu, e agora a matéria se encontra com o Poder Legislativo e grande parte da tramitação vai ocorrer na CMO, a Comissão Mista de Orçamento. Então, nós teremos agora o recebimento de emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual, um documento muito importante na tramitação da peça orçamentária, que é o parecer preliminar, vai ser apresentado futuramente pelo relator geral e vai ser votado pelos membros da Comissão Mista de Orçamento. Também existe o papel do Comitê de Avaliação de Receita, que tem um coordenador, é um trabalho colegiado com um coordenador que este ano é a senadora Dorinha, que vai fazer a avaliação da receita. Então existem diversos passos até que essa matéria seja finalmente votada no final de dezembro, dando origem ao orçamento do ano que vem. Todos os números que constam do orçamento são previsões, né? O governo faz previsões a partir da arrecadação prevista para 2023, porque se manda em agosto, ainda é o que é previsto até o fim do ano. Tem a previsão do que será a taxa Selic, tem a previsão do que vai arrecadar de receita no ano que vem. Quando você fala em reestimativa de receitas, isso significa exatamente o quê? Porque vai reestimar em cima de previsão. Como é que acontece esse processo? Exatamente. A reestimativa de receita ela pode ser positiva ou negativa e vai ser um trabalho feito pelo Comitê de Avaliação de Receitas e, eventualmente, se houver uma reestimativa positiva, isso significa que existem recursos adicionais que podem ser alocados em despesas para o ano que vem. Caso contrário, se houver o entendimento que as receitas do projeto estão muito altas, isso significa que vai haver uma reestimativa negativa, então haverá menos receitas disponíveis, consequentemente as despesas terão que ser ajustadas da mesma forma. Isso vai ser algo a ser deliberado mais adiante pela Comissão Mista de Orçamento, a
partir do trabalho do Comitê de Avaliação de Receitas. Para a gente ter uma ideia geral e também dar uma ideia geral para o nosso telespectador do que é esse orçamento, vamos pedir para apresentar aqui uma reportagem feita pela nossa colega Carla Benevides e o Igor Nogueira, que é o editor, que apresenta esses grandes números do orçamento e a partir daí a gente continua a nossa conversa. Vamos dar uma olhada. O projeto da Lei Orçamentária Anual foi enviado ao Congresso no mesmo dia da publicação no Diário Oficial do Arcabouço Fiscal, que substituiu o teto de gastos. Essas regras eram fundamentais para que a LOA fosse elaborada, que leva em conta também as diretrizes estabelecidas na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também no PPA, o Plano Plurianual. O salário mínimo a partir do ano que vem deve ser de R$ 1.421. É resultado da retomada da política permanente de valorização do salário mínimo. O valor ainda pode mudar, porque o reajuste leva em conta uma estimativa da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, até novembro de 2023. Na conta, ainda é considerada a taxa de crescimento real do PIB de 2 anos antes, apurada pelo IBGE. De acordo com a nova política de valorização, se o PIB não crescer nos anos considerados, apenas a inflação fará parte da conta. O salário mínimo, de acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, serve de referência para 54 milhões de pessoas no Brasil. O que eu acho mais importante é que o salário mínimo no ano que vem terá um reajuste real de 2,35%, nominal de 7,33%. Nós teremos um salário mínimo de R$ 1.420, um valor R$ 115 superior deste ano. Será o segundo ano consecutivo que o governo do presidente Lula dá ganho real ao salário mínimo. O governo espera que o Produto Interno Bruto do país cresça 2,3% em 2024, impulsionado pela recuperação da indústria e do setor de serviços. Para 2023, a projeção é mais otimista, 2,5%. A inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, deve ser de 3,30% em 2024, de acordo com a projeção do governo. Em 2023, a taxa deve ser de 4,85%, menor do que em 2022, quando a inflação acumulada foi de 5,79%. Esse recuo, ainda segundo o Executivo, é motivado pela redução dos preços de bens industriais e de alimentação, pela normalização das cadeias produtivas após os impactos da guerra na Ucrânia e pela super-safra brasileira. Com a redução da inflação, o governo espera que o Banco Central diminua a taxa básica de juros. Para 2024, a expectativa é que seja gradualmente reduzida, terminando o ano com a média de 9,80%. O governo projeta que o resultado primário de 2024 seja zerado. Isso significa que o Executivo quer gastar o mesmo que arrecadar no ano que vem, saindo de uma tendência de déficit. Para se ter ideia, as metas de resultado primário estão deficitárias pelo menos desde 2015. 2021 foi o pior ano, 3,8% do PIB. A expectativa é que, a partir de 2025, as receitas sejam maiores que as despesas, gerando superávit. Nós procuramos ser muito fiéis àquilo que a área econômica da Receita Federal e do Tesouro Nacional recomendaram que constasse do orçamento. Nós adicionamos à regra de gasto aquilo que nos parecia virtuoso da Lei de Responsabilidade Fiscal, que se perdeu nos últimos anos, que é justamente o cuidado com a receita. Porque se você não cuidar da receita, não adianta você congelar o gasto. Isso será possível, segundo o Ministério da Fazenda, por conta de mudanças implementadas neste ano, como a reoneração dos combustíveis, a regulamentação das apostas esportivas, tributação de fundos fechados de investimentos e offshores, empresas abertas fora do país de origem do proprietário. Muitas dessas medidas ainda dependem de aprovação do Congresso Nacional, como a regulamentação das apostas esportivas e a tributação de fundos fechados de investimentos e offshores. Na proposta de lei orçamentária, não há cortes de despesas, mas também não há previsão da correção da tabela do imposto de renda e de reajustes para o programa Bolsa Família e para os servidores públicos. O projeto da lei orçamentária privilegiou ainda a área da saúde, com um aumento superior a 140%.
todos os outros ministérios terão pelo menos os mesmos recursos previstos em 2023. Nós estamos diante de um orçamento muito equilibrado, com todas as despesas contratadas, com todas as receitas muito bem delineadas, naquilo que a Receita normalmente faz, que é ser muito conservadora com os números. Então, diante disso, estamos entregando ao país um orçamento com o objetivo de alcançar, e com a certeza de que conseguiremos, apesar das dificuldades, alcançar a meta zero no ano que vem. Bem, Diogo, essa meta zero que a ministra Tebet falou é uma coisa ambiciosa e que existem muitas dúvidas, né? Para alcançar essa meta zero, a gente tem aí algumas novidades, que são receitas que estão previstas para serem arrecadadas, mas a partir de leis que não existem ainda, que estão aqui. Como é que pode-se analisar essa questão? É exatamente isso. Esse orçamento 2024, ele traz cerca de 168 bilhões de receitas que serão decorrentes de medidas ainda não aprovadas, de medidas que ainda estão em tramitação no Congresso Nacional. A possibilidade, a probabilidade de aprovação dessas medidas é algo que nós não podemos prever com tanta antecedência assim. O fato é esse, existem receitas que dependem, que estão condicionadas à aprovação de medidas em tramitação ainda no Congresso. E se por acaso essas receitas essas medidas não forem aprovadas, aí o que o Congresso pode fazer? Eu aproveito e pergunto para você o que o Congresso, né, Câmara e Senado, podem fazer e o que não podem fazer em relação ao orçamento? Se essas medidas não forem aprovadas, essas receitas não existirão e as despesas não poderão ser executadas. Deverá ser feito um ajuste no orçamento. De algum lugar, essa receita vai ter que ser direcionada para essas despesas condicionadas. Mas alguma coisa vai ter de ser cortada, então? É exatamente isso. Quando nós falamos em medidas condicionadas não aprovadas, estamos falando de remanejamento de recursos que seriam direcionados para certas despesas, terão que ser remanejados para essas que estavam com fontes condicionadas. Estamos falando de cortar de um lugar e colocar em outro. A gente tem também outra novidade, que é a volta do aumento real das despesas, dos investimentos, de todos os gastos feitos na área de saúde, né, que estavam meio que congelados. Sim, eles não estavam exatamente congelados, eles eram corrigidos pela inflação. De uma certa forma, isso pode ser considerado um congelado em valor real. E o que acontece agora com o novo regime fiscal, com o novo arcabouço fiscal, que substituiu o chamado novo regime fiscal, que agora foi revogado, que os gastos em saúde eles devem seguir os mínimos constitucionais e são mínimos vinculados à receita. Anteriormente, desde do teto de gastos, isso era feito isso era corrigido pela inflação. E agora isso deve seguir um percentual da receita. Um aspecto que isso gera é que as despesas com saúde elas voltam a ter aquele caráter procíclico. Que isso quer dizer? Com o aquecimento do ciclo econômico, também aumenta o gasto com saúde. No entanto, nos momentos de crise, nos momentos de queda da receita, isso tem um impacto também no valor dos gastos na saúde. Esse mesmo mecanismo vale também para as receitas da educação? Exatamente. A regra constitucional, tanto da saúde quanto da educação, são regras procíclicas que significam que os gastos nessas áreas seguem um percentual mínimo com base na receita. Como é que ficam, então, são só os dois únicos mínimos constitucionais que a gente chama, né? Existem alguns outros, mas com essas características, sim, são esses dois. E para 2024, com a volta do cálculo pelo mínimo constitucional, o orçamento 2024 vai ter um aumento de 50 bilhões de reais na área da saúde. Isso representa aproximadamente 30% do que foi gasto em 2023. Então, estamos falando de um aumento significativo, um aumento de 30% de um ano para o outro. Como esse gasto vai se refletir em políticas efetivas para a população,
é um desafio para o governo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que o Congresso pode fazer, do que não pode, porque a gente sempre, todo ano é um aspecto muito olhado, né, pela sociedade, a questão das emendas dos parlamentares. E aí a gente tem 3 tipos de emendas, pelo menos, né, que são as emendas individuais, que cada parlamentar apresenta, as emendas da bancada estadual, que é o grupo de parlamentares dos estados, e as emendas da comissão. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso, se é só aí que eles têm algum tipo de interferência e qual a importância e como é que se trabalha essas emendas. São basicamente realmente essas emendas, esses 3 tipos de emenda, a emenda individual, as emendas de bancada e de comissão. Eu ainda acrescentaria a emenda de relator. A emenda de relator geral, ela passou por aquela questão, aquela discussão judicial sobre a sua inconstitucionalidade no STF, mas ele ainda pode atuar, o relator geral ainda pode atuar, até nos termos da decisão do STF, para corrigir erros e omissões. Então, existem as emendas individuais, as coletivas, que são divididas entre comissão e emendas de bancada, e a emenda de relator geral. E até os próprios relatores setoriais também têm as suas emendas para correção de erros e omissões. Agora, essas emendas de relator, que, segundo você, continuam, elas são emendas em que pode haver uma destinação de recursos, ou quando você fala de erros e omissões, você está falando de redação? O que é exatamente isso? As emendas de relator geral, a partir da decisão do STF, elas vão ter uma outra natureza. A decisão foi muito clara no sentido que elas devem ser apenas para correção de erros e omissões. O que pode ser um erro ou uma omissão? Um parâmetro estimado, por exemplo, no projeto de lei, que na verdade deveria ter sido maior, uma inflação menor, um câmbio diferente, uma omissão, uma despesa obrigatória estabelecida em lei ou estabelecida na própria Constituição, que não foi considerada no projeto de lei ou foi considerada com valor errado. Então, isso o relator geral ainda pode corrigir. Vamos supor que uma despesa no ano que vem, uma despesa obrigatória, deva ser de 100 bilhões de reais e o projeto trouxe apenas 50. O relator geral, nesse caso específico, teria que fazer uma emenda de relator geral para corrigir um erro, uma omissão no projeto. Diogo, explica para a gente um pouquinho como é que surgem essas emendas, né? Por que um parlamentar decide investir em saúde, ou em educação, ou em turismo, e como é que é esse processo aí? As emendas, existem as emendas individuais e elas são impositivas. E isso foi uma discussão longa no Congresso Nacional nesses últimos anos, até a criação do orçamento impositivo, que trouxe uma certa regularidade para o valor das emendas que os parlamentares podem apresentar. Antes do orçamento impositivo, existia muita discussão sobre como executar, em que momento executar as emendas dos parlamentares, e o orçamento impositivo trouxe uma regularidade para isso. Já existem reservas no projeto de lei com os valores que serão destinados para as emendas dos parlamentares, e isso é definido no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, isso é definido na LDO. O valor desse ano para as emendas parlamentares, no caso das emendas individuais, houve um crescimento significativo. E esse crescimento significativo é decorrente da nova regra estabelecida do novo arcabouço fiscal. No entanto, quando vamos observar o valor total das emendas parlamentares, vai haver uma leve redução com relação ao do ano passado. Então, apesar desse aumento significativo do valor das emendas individuais, o valor total das emendas parlamentares vai sofrer uma leve redução. E por que isso vai acontecer? Porque não existe mais uma reserva para as emendas de relator geral. As emendas de relator geral no ano anterior, elas foram um valor significativo e, a partir da decisão do STF, nós não teremos mais essa reserva para emendas de relator geral. Esse valor significativo que você coloca foi de quase 10 bilhões. Não, foi superior a isso. Foi por volta de 19 bilhões de reais. A regra estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado dizia que o valor destinado a todos os parlamentares e às bancadas, as emendas impositivas, esse mesmo valor, esse somatório seria também o somatório destinado às emendas de relator geral.
Então, de todas as emendas impositivas do ano passado, o relator geral tinha uma reserva equivalente a esse mesmo montante. E esse ano não existe mais essa previsão. Então, apesar do incremento significativo das emendas individuais, no geral, a reserva para emendas parlamentares não cresceu, pelo contrário, sofreu uma leve redução. Eu queria que você falasse um pouquinho, mas isso pode aumentar, né? Porque a gente ainda tem uma outra característica aí, que são as emendas de comissão, das comissões, né, temáticas. Aí a gente tem a Comissão de Transportes, a Comissão de Meio Ambiente, que esse valor não está previsto. De onde é que sai esse valor? Exatamente. Quando estou falando das emendas, das reservas que constam para as emendas no projeto de lei orçamentária anual, estou dizendo das emendas impositivas. Agora, as bancadas têm emendas impositivas, os parlamentares individualmente considerados também têm, mas as comissões não têm emendas impositivas para elas. E o valor destinado às emendas de comissão, ele vem dos cortes que são realizados pelo relator geral no projeto de lei orçamentária anual. Então, provavelmente serão realizados cortes nos valores que constam do PELOA, e esses cortes irão compor uma reserva de recursos do Congresso Nacional, e esses recursos serão posteriormente destinados para o atendimento também de emendas de comissão. Em algum momento, no começo, você falou da questão da reestimativa de receitas. Se por acaso o Congresso reestimar as receitas, identificando que vai ter mais recurso do que o que está previsto, o que ele faz? O que se pode fazer com esse recurso extra? Essa é uma questão muito interessante, porque apesar de ser possível reestimar as receitas, nós temos uma regra de despesa. E apesar de ser possível reestimar receitas, as despesas já estão no limite previsto no regime fiscal sustentável. E é a mesma situação que acontecia nos anos anteriores, quando ainda era vigente o teto de gastos. Eventuais reestimativas de receitas não poderiam ser alocadas em despesas sujeitas ao limite. Uma solução seria colocar em despesas não sujeitas aos limites, ou em colocar em reserva de recursos. Esse valor da reestimativa de receita, se não puder ser alocado em nenhuma despesa, pois existem os limites de despesa, ele pode ser alocado numa reserva. E essa reserva é feito o quê? Isso vai para superávit? Isso vai para pagamento de dívida? O que vira? Se for uma receita primária que foi reestimada, ela vai ser considerada no cálculo do resultado primário. Se for uma receita financeira, ela não vai ser considerada no cálculo do resultado primário e vai permanecer apenas na reserva. Só explicando um pouquinho para o nosso telespectador, a primária é a arrecadação direta de impostos pelo governo. Exatamente. São as receitas... Teria que dar uma explicação bem precisa sobre a receita primária para não ter problema. Então, não tem problema. Pode, o que, grosso modo, né? Sim. A gente sabe que não dá para fazer uma explicação muito técnica aqui, mas grosso modo é que o governo arrecada de Exatamente, tributos, que ele arrecada de tributos, impostos, contribuições, e isso seria a receita primária. Certo. E aí, isso aí vai para uma reserva do Tesouro. Vai para superávit. Se for reestimada uma receita primária, isso pode ser considerado no cálculo, pode ajudar o cálculo do superávit do ano que vem. Para a gente fechar, a gente está tramitando a um só tempo, e tudo passando pela Comissão Mista de Orçamento, o projeto de lei orçamentária de 2024, a lei de diretrizes orçamentárias que rege esse projeto, portanto, deveria ter sido aprovada antes, e ainda o PPA, que é o Plano Plurianual do governo, que começa a vigorar o ano que vem. Como é que fica esse intrincamento aí de 3 leis tão importantes e que deveriam ter uma sequência e estão tudo junto? Essa tramitação conjunta do projeto de lei orçamentária anual e do projeto do PPA, isso já está previsto na Constituição, é a regra constitucional. No entanto, a tramitação conjunta da Lei de Diretrizes Orçamentárias com a Lei Orçamentária Anual, isso não está previsto na Constituição, muito pelo contrário. A Constituição prevê prevê uma punição, prevê um prazo máximo para que a Lei de Diretrizes Orçamentárias seja aprovada. Se ela não for aprovada até o meio do ano, o Congresso Nacional não pode entrar em recesso. Por que existe essa previsão? Porque espera-se que a Lei de Diretrizes Orçamentárias seja aprovada antes
do envio do projeto da Lei Orçamentária Anual para guiar, para orientar a elaboração do orçamento do ano que vem. Isso, em alguns casos, não acontece, a Lei de Diretrizes Orçamentárias não é votada até julho e realmente acontece da tramitação ser conjunta. Agora, a tramitação conjunta gera alguns obstáculos e algumas incertezas. Existem regras que estão apenas previstas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias e essas regras apenas previstas estão sendo seguidas na lei orçamentária anual. Se eventualmente essas regras forem alteradas ou derrubadas, isso vai gerar problemas, vai gerar questões a serem tratadas na lei orçamentária anual. Bom, Diogo, nós vamos então acompanhar essas questões todas, essa tramitação e contamos com a sua presença novamente aqui para nos explicar o processo. Claro, fico à disposição. Muito obrigada pela sua presença com a gente. E obrigada também a você que acompanhou a nossa entrevista. Se você quiser rever este e outros programas, é só acessar nosso site senado.leg.br/TV ou o YouTube da TV Senado e as outras redes sociais da nossa emissora. Um abraço e até a próxima.